Boa noite a todos. Hoje nós começamos a nossa primeira aula online de gestão empresarial. Vamos aproveitar esse momento que estamos em casa, né? Vamos rever alguns conceitos já falados em sala de aula e até se aprofundar um pouquinho mais neles. Hoje nós vamos falar de análise de cenário, né? O que vem a ser análise de cenário, onde ela pode ser aplicada e como ela funciona. A análise de cenário ela pode ser aplicada em qualquer tipo de organização? Pode. A análise de cenário pode ser aplicada numa organização da indústria privada, uma organização da indústria do órgão público ou até mesmo em uma empresa sem fins lucrativos. Ela pode ser aplicada numa empresa pequena, com poucos funcionários, ou numa empresa maior, uma multinacional, com um número grande de funcionários. Ela também pode ser aplicada para vários ramos, tanto a indústria de alimentícia, a indústria automobilística, qualquer que seja o ramo, você pode estar fazendo uma análise de cenário dessa empresa para tomar decisões. Por que eu uso análise de cenário, né? Por que eu faço essa análise de cenário? A empresa ela faz uma análise de cenário para tomar decisões corretas, para tomar decisões mediante a fatos. Né? E como que eu interpreto essa análise de cenário, né? Como que ela funciona na prática? Imagine que você está tirando uma foto da empresa. Então, essa foto vai te revelar qual é a situação atual da empresa. Vai aparecer ali coisas positivas, né, que está dando muito certo no mercado. Vão aparecer coisas que não estão dando certo. Pode aparecer falhas operacionais, erros operacionais ou de gestão. Então, esse retrato que vai mostrar para você algo positivo e algo negativo, ele vai te dar a oportunidade de fortalecer aquilo que é positivo e melhorar aquilo que está de uma certa forma negativo. Então, imagine que eu estou nesse momento que eu tiro esse retrato, que eu faço essa análise de cenário, visualizando como está a empresa nesse exato momento. Eu estou visualizando condições, aspectos que podem estar envolvendo controle de estoque, a área comercial, a área de vendas, toda a linha de produção dessa empresa, a área de marketing, a área de controle financeiro, gestão de pessoas, entre outras questões importantes no cotidiano do empreendimento, né? Então, eu tenho que fazer esse levantamento de dados para poder interpretar esses dados. Então, como que eu faço esse levantamento primeiro? A empresa ela pode estar se reunindo, né, com alguns funcionários estratégicos. Então, essa reunião ela pode ter a participação, por exemplo, do gerente da área financeira, do gerente da área de produção, do gerente da área de gestão de pessoas, do gerente de marketing, né? Então, a empresa ela reúne pessoas estratégicas e começa a fazer o levantamento de como que está o cenário de cada área da empresa. Entendendo o cenário individual de cada área, é possível entender o cenário da empresa como um todo. Essas informações podem ser qualitativas ou quantitativas, né? Então, nesse momento que você reúne essa equipe, você coleta essas informações. Você faz esse levantamento de informações. E aí, mediante esse levantamento, na hora que você consegue ter todas as informações ali para análise, aí você consolida essas informações e analisa cada informação. Então, cada informação apresentada pelo seu gestor, ela pode estar sendo uma informação interpretada como algo positivo ou algo negativo, né? Então, vamos entender um pouquinho mais aí da análise de cenário. Qual é o grande objetivo de eu tirar essa foto, de eu entender a empresa, como ela está funcionando nesse exato momento? Vejam que a análise de cenário da data de hoje pode ser diferente da análise de cenário feito há um mês atrás. Há um mês atrás, eu tinha um cenário diferente. A empresa, ela muda no dia a dia, né?
Às vezes aumenta a demanda de clientes, às vezes diminui a demanda de clientes, às vezes acontece alguma crise financeira que afeta o resultado da empresa. Então, nunca uma análise de cenário vai ser igual a outra, ela muda. Então, ao fazer a análise de cenário do dia de hoje, né, ao interpretar essas informações atuais, eu consigo atender a um objetivo comum. Toda e qualquer empresa, ela tem metas. A empresa, ela quer crescer, ela quer aumentar o seu lucro, ela quer aumentar o seu número de clientes. Então, o grande objetivo de se fazer uma análise de cenário era entender a situação atual, de todo o contexto dessa empresa, de onde ela está inserida. E aí eu falo que é entender o que está acontecendo dentro da empresa, entender o que está acontecendo fora da empresa, para tomar alguma decisão para melhoria contínua, para conseguir atingir um objetivo, né, um objetivo que a empresa venha a ter, um objetivo a longo prazo. Então, eu analiso a situação atual para tomar decisões corretas atrás de um objetivo que a empresa venha a ter. Análise de cenário no planejamento estratégico. A empresa, ela tem um planejamento estratégico, às vezes informal, às vezes o planejamento estratégico está na cabeça do proprietário da empresa, às vezes é uma empresa pequena, às vezes na cabeça dele ele tem alguma meta de abrir uma nova filial, de mudar de ponto, de sair de uma área de bairro e se instalar numa área mais central da cidade. Então, o proprietário, o microempreendedor, ele tem alguns objetivos, algumas metas e às vezes isso está na cabeça dele. Então, chega a ser um planejamento estratégico informal. Mas as grandes empresas, elas já formalizam o seu planejamento estratégico. Elas realmente colocam isso no papel, né? Então, quando você faz um planejamento estratégico, você tem algumas metas para daqui a 2 a 5 anos, né? De crescer, de ampliar, de abrir uma filial, de aumentar o número de produtos, de oferta. Então, a análise de cenário, ela vem de encontro ao planejamento estratégico da empresa. Então, eu vejo como a empresa está hoje e eu consigo me planejar para o futuro. A análise de cenário de uma empresa, como eu comentei, ela engloba a análise individual de cada área. Então, eu preciso fazer uma análise de cenário da área de vendas, da área de produção, da área de marketing, para eu ter a análise global aí da empresa. A análise de cenário, ela tem que considerar questões internas, o que está acontecendo do portão para dentro dessa empresa e também considerar o que está acontecendo do portão para fora da empresa. Então, se é, por exemplo, um ano eleitoral, se tem uma crise financeira acontecendo no Brasil, se tem agora uma crise de saúde que nós estamos tendo, como o Covid-19, tudo isso vai afetar o resultado dentro da empresa. Então, isso tem que ser considerado também. Então, quando eu faço essa análise de cenário, eu consigo visualizar vantagens competitivas mediante aos meus concorrentes. Eu consigo perceber o que eu estou fazendo que se torna uma vantagem que eu faço e que o concorrente não faz. É possível ainda analisar perspectivas para o futuro. Se eu vou ter algum problema no futuro, eu consigo me antecipar a ele, consigo me planejar melhor, até para passar por esse momento de problema de forma mais suave. Então, tudo isso é possível através da análise de cenário. Eu consigo desenvolver plano de contingência. Plano de contingência é quando eu desenvolvo ideias, estratégias, ações, em caso aconteça algo que não estava previsto e que precisa ser bem trabalhado para não afetar o resultado da empresa. O que eu posso, então, estar fazendo nessa reunião, né? Então, é um momento onde você se reúne com profissionais que cuidam de diversas áreas da empresa e você analisa algumas coisas. Você pode analisar, por exemplo, que vantagens a sua empresa tem e o concorrente não. O que a sua empresa faz melhor que o concorrente? Tudo isso é algo positivo.
Se você tem uma vantagem sobre o concorrente, você tem algo que você faz melhor, mais rápido, menos burocrático e que afeta o resultado da sua empresa, isso é algo positivo. Se você tem algo que tá fazendo, mas ainda requer algumas melhorias, isso pode ser um ponto fraco da sua empresa. Talvez você faça algo que possa ser evitado, algum problema que está ocorrendo ali no seu dia a dia. Outros itens que podem ser considerados. O que está prejudicando as vendas? Às vezes você está perdendo clientes e não está conseguindo entender por que motivo os clientes estão deixando de comprar da sua empresa e comprando do concorrente. Quais as vulnerabilidades do seu concorrente? Quais são os pontos fracos do seu concorrente para você conseguir fortalecer a sua marca, o seu negócio? Quais são as tendências atuais do mercado? Que tecnologias existem e você pode estar utilizando no seu processo e tornar o seu processo mais rápido, com mais qualidade e mais confiável? Às vezes pode existir alguns nichos de mercado que a sua empresa ainda não atende. Então você poderia estar atendendo alguns mercados novos, aí, alguns nichos. Que obstáculos, né, que você enfrenta no dia a dia aí com a empresa e você precisaria estar tomando decisões corretas e estar diminuindo aí esses obstáculos aí. Então tudo isso pode ser feito na análise de cenário. Uma ferramenta muito utilizada na análise de cenário e muito conhecida dentro das empresas, principalmente as empresas de grande porte que têm certificações como a ISO 9001, é a análise SWOT. A análise SWOT, ela é uma ferramenta para se fazer uma análise de cenário. Ah, mas eu não posso fazer uma análise de cenário com perguntas, como foi o exemplo anterior? Posso fazer uma análise de cenário com perguntas e respostas que vão me dar informações para eu tomar decisões. Mas quando eu utilizo uma ferramenta, eu estou padronizando uma forma de se fazer algo. E a análise SWOT, ela é uma das ferramentas utilizadas em análise de cenário. Ela analisa o ambiente, ela é estratégica, ela analisa o ambiente interno e o ambiente externo. Ela pode ser utilizada por qualquer pessoa dentro da empresa. A gente aconselha que ela seja utilizada por uma equipe, porque assim você tem profissionais, né, de várias áreas ajudando a fazer essa análise de cenário. Né? Ela é uma ferramenta simples, nós vamos dar uma olhada nela agora. Basicamente, a análise SWOT, ela se divide em 4 situações, né? Do portão para dentro, quando eu faço uma análise interna, eu estou analisando quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas. O que eu tenho que é extremamente positivo e eu faço muito bem, melhor que o concorrente, eu posso considerar uma força. Atividade ou algum item que no meu dia a dia ali aconteça, mas ainda esteja um pouco fraco, eu não consigo fazer exatamente como deveria ser feito, pode ser uma fraqueza. Né? Quando eu tenho uma fraqueza, isso pode atrapalhar o resultado da minha empresa. E a análise externa, né? O que está acontecendo lá fora, que pode ser uma ameaça para os meus negócios, pode estar afetando diretamente o lucro da empresa, ou possa ser uma oportunidade que o concorrente ainda não percebeu e que eu posso tomar alguma ação, sair na frente e estar usando dessa oportunidade para melhorar o meu negócio. Então, 2 análises feitas dentro da ferramenta Análise SWOT. Eu analiso o ambiente interno, minhas forças e minhas fraquezas, e eu analiso o ambiente externo, as oportunidades e ameaças. Vejam que ambiente interno está no poder dos seus gestores. Tudo que acontece internamente, do portão para dentro da empresa, seja ela força ou fraqueza, o gestor tem autonomia para tomar decisões, para fortalecer essas forças ou
para melhorar essas fraquezas. Então, uma decisão interna já consegue estar tratando essas duas questões. O que acontece do portão para fora, que é o ambiente externo, nem sempre pode ser mudado com a decisão de um gestor da empresa, né? Às vezes a gente tem aí uma alteração no dólar e o que o gestor pode fazer sobre isso? Ele pode se antecipar, ele pode ter uma alternativa. Por exemplo, se a sua matéria-prima ela é comprada e o preço dela é influenciado pelo valor do dólar, se ele tiver um outro fornecedor já pré-cadastrado dentro do seu banco de dados, ele pode se antecipar e com isso não ser afetado no custo, né, no custo da aquisição dessa matéria-prima. Então, estar de olho no que está acontecendo no mercado, no que está acontecendo economicamente no país onde a empresa está inserida, acompanhar, né, a política daquele país, acompanhar o que está acontecendo ali na região onde a empresa está instalada, faz com que o gestor possa se antecipar algumas decisões e, com isso, preservar o resultado da sua empresa. E o que acontece do portão para fora pode aparecer tanto na forma de oportunidade para melhorar algo no seu negócio ou pode ser uma ameaça. Nesse exato momento, nós estamos passando, né, por uma crise de saúde mundial, que é o Covid-19. Até por isso, nós estamos em casa, nos cuidando, e essa aula está sendo online. Então, imagine um empresário nesse momento que algo está acontecendo lá fora, no ambiente externo, que é uma ameaça muito grande, né, para a sua empresa, e de que forma que essa ameaça ela aparece. Essa ameaça ela acaba afetando diretamente, né, no número de funcionários que ele tem para estar operando nessa empresa, pode afetar diretamente seus funcionários, pode afetar a venda do seu produto, se não for um produto essencial de consumo, pode ser que caia a demanda e esse produto fique um bom tempo sem ter muita saída, ou seja, as pessoas não vão comprar esse produto. Isso pode estar sendo afetado. Se a matéria-prima vem de países onde a crise está mais forte, mais evidente, pode ser que ele não receba a matéria-prima para fabricar o seu produto. Então, o que acontece lá fora influencia sim na decisão dentro da empresa. E o gestor, né, o empresário que está ali, tem que tomar decisões mediante a esses fatos. Então, a análise SWOT, ela é montada estabelecendo essas 4 situações. Eu faço uma análise interna e uma análise externa. Aqui tem um exemplo que eu vou estar mostrando para vocês de uma empresa de delivery, tá? Localizada em Juazeiro, na Bahia, um estudo de caso que a gente vai estar trabalhando hoje e quinta-feira também, nesse estudo de caso. Depois eu vou estar passando para vocês esse arquivo completo. Hoje eu só recortei essa parte da análise SWOT para a gente ver como que ela foi montada. Então, essa empresa de delivery, localizada em Juazeiro, na Bahia, ela fez análise SWOT, né, análise de cenário, num determinado momento aí da empresa. E o que ela identificou como força? Ela identificou como força o formato da embalagem utilizado no delivery, o preço baixo do seu produto, a taxa de entrega barata, a alta qualidade do seu produto, boa relação com o cliente, bons fornecedores, baixa concorrência, tendência da linha de fitness, né? O que ela identificou como fraqueza? Problemas de conflitos internos, de relacionamento de funcionários, atraso na entrega. Ela identificou que ela pode melhorar esse tempo de entrega do seu produto. Ela tem problemas de fluxo de caixa, ela tem um alto custo operacional, ela tem um sistema de informação feito por meio de comandas, ou seja, não está eletrônico, está manual, e ela tem uma falta de capacitação dos funcionários. A divulgação dessa empresa ela é baixa, ela não consegue aí alcançar um número grande aí de clientes. E fazendo essa análise interna,
Na análise externa, o que apareceu aí como oportunidade foi, além de estar fornecendo o delivery, né, ofertar também o jantar completo e almoço completo também para empresas. Explorar outros nichos, né, porque atualmente ela explora somente a comida nordestina, fazer promoções, capacitar os seus funcionários e realizar palestras para os membros da empresa. O que ela identificou como ameaças? As vendas são informais, não são formais, então isso pode ser uma ameaça para o seu negócio. Uma ameaça, uma crise financeira que venha a ter, né? Como ela tem lá em cima uma fraqueza, ó, que é um problema de fluxo de caixa e um alto custo operacional, como ela ainda não domina esse controle financeiro, se vier uma crise financeira, isso pode ser uma ameaça para o seu negócio. É outra ameaça, pessoas que querem copiar o seu negócio. Então, se eu tenho aí um concorrente nascendo, um concorrente que se instala e faz algo parecido com o meu e faz melhor, isso é uma ameaça. Ela tem também, ela conseguiu identificar insatisfação do cliente e o concorrente tem uma imagem mais consolidada no mercado. Então, ela ainda não conseguiu se fortalecer no mercado. Então, vejam que, ao fazer essa identificação de cenário, de análise de cenário interno e externo, a empresa, no caso a empresa de delivery, consegue saber exatamente o que ela tem que melhorar. Quais são os assuntos onde ela tem que dar uma atenção mais especial e tomar alguma decisão, né, para melhorar. O que é força tem que ser mantido. O que é fraqueza pode e deve ser melhorado mediante a decisões de gestão, decisões feitas pelos próprios gestores ou, no caso, o proprietário. O que for oportunidade, ele precisa rapidamente também tomar algumas decisões para transformar essas oportunidades em força, para transformar essas oportunidades em resultado financeiro, em resultado da empresa. E o que for ameaça, ele tem que tomar. Às vezes ele não tem uma decisão a ser tomada que possa influenciar diretamente, né? Mas ele pode sim, por exemplo, se precaver para uma crise financeira. Ele pode tomar decisões para minimizar essa crise financeira. Ele pouco pode tomar uma decisão caso alguma pessoa queira montar um negócio parecido. Ele não vai ter como intervir muito. Mas se ele fizer o negócio dele ter um resultado positivo, ser reconhecido pelos clientes, ele consegue sim manter um número de clientes muito grande. Então ele tem que tomar cuidado com essas ameaças. Por mais que a sua decisão não possa influenciar diretamente, ele precisa ficar de olho caso essas ameaças virem realidade, para que isso seja minimizado e não afete tanto assim o seu negócio. Então, assim, por hoje nós falamos sobre análise de cenário, sobre a ferramenta de análise SWOT, né? Vamos estar fazendo mais um exercício referente a esse assunto. À noite nós vamos conversar um pouquinho mais pelo grupo de WhatsApp. O que é importante entender nesse momento de análise de cenário? Que toda e qualquer empresa, independente do ramo, independente do seu tamanho e da sua complexidade, pode e deve fazer análise de cenário, para ela poder visualizar quais são suas forças, para que essas forças sejam mantidas, para que ela possa melhorar as suas fraquezas, né, porque são ações internas, são correções internas, para que ela aproveite a oportunidade que está no mercado aí e que de repente o concorrente ainda não aproveitou. Então, para que ela possa crescer e expandir o seu negócio mediante as oportunidades e para que ela possa se precaver, possa ficar de olho nas ameaças e minimizar o impacto dessas ameaças caso isso venha realmente a acontecer. Então, é uma ferramenta simples, requer um trabalho em equipe. Quanto mais pessoas envolvidas nessa análise, melhor. Essa ferramenta ela vai ser mais completa, né?
Pode ser feita por um consultor, algumas empresas contratam um consultor para estar fazendo análise de cenário, outras empresas fazem internamente. Independente se você vai contratar um consultor, se você vai fazer internamente, é uma ferramenta estratégica utilizado na gestão empresarial para tomar decisões. Depois que você formaliza, que você coloca tudo isso no papel, como está nesse exemplo aqui, da empresa de delivery, localizada em Juazeiro, depois que você coloca, você tem uma outra visão. E essas informações colocadas no papel, formalizadas, vão te ajudar a tomar decisões corretas, tá? Então, esse é o material que eu tinha para enviar hoje. Peço que vocês escutem e assistam esse material. À noite nós nos falamos mais, tiramos algumas dúvidas para a gente se preparar para estar fazendo mais um exercício sobre essa situação, tá bom? Obrigada, boa noite.